Em 12 de junho do ano 2000, um ônibus comum no Rio de Janeiro se transformou no palco de um dos sequestros mais tensos e trágicos da história do Brasil. Transmitido ao vivo por horas, o país inteiro acompanhou, em tempo real, o que parecia ser mais um crime comum, mas que terminou de forma brutal. Hoje, no Ocorrência 190, você vai conhecer a história real do sequestro do ônibus 174. Quem foi o sequestrador? O que levou à tragédia? E por que esse caso mudou a forma como o Brasil lida com segurança pública? Era por volta das 14 horas, em uma tarde de segunda-feira no bairro do Jardim Botânico, zona sul do Rio. O ônibus da linha 174 seguia seu trajeto normalmente quando foi invadido por um homem armado com um revólver. O nome dele era Sandro Barbosa do Nascimento, e ele fez todos os passageiros de reféns. Rapidamente a polícia foi acionada e o local cercado. O que ninguém esperava era que o sequestro se transformaria num espetáculo de horror, transmitido ao vivo para todo o país. Sandro tinha 21 anos, era morador de rua, usuário de drogas e sobrevivente da chacina da Candelária de 1993, onde policiais mataram 8 meninos em situação de rua. Ele escapou por pouco naquela noite e, desde então, viveu uma trajetória marcada por abandono, violência e negligência. Passou por abrigos, foi preso por pequenos furtos e sofreu surtos psicológicos. Durante o sequestro, alternava momentos de calma e fúria, demonstrando confusão mental e desespero. A imprensa inteira cobria o caso. Helicópteros, repórteres, curiosos e tudo transmitido ao vivo. O cerco policial durou quase 5 horas. Sandro fez ameaças, liberou alguns reféns ao longo do tempo, mas manteve outros sob a mira da arma. Durante toda a negociação, demonstrava medo da polícia e falava frases desconexas. Ele chegou a colocar o cano da arma na boca de uma refém e a usá-la como escudo humano, gerando cenas chocantes. Apesar da longa negociação, a falta de preparo da polícia ficou evidente. Não havia plano claro de contenção e a linha de comando era confusa. Ao final do sequestro, Sandro saiu do ônibus com uma refém, Geisa Gonçalves, sob a mira da arma. Um policial tentou intervir e, na confusão, disparos foram feitos. Sandro foi imobilizado, mas Geisa foi atingida e morreu. O que veio depois foi ainda mais polêmico. Sandro foi colocado em um camburão da PM e morreu asfixiado minutos depois por policiais que o imobilizaram de forma violenta. O caso gerou comoção nacional e revolta. A morte da refém, transmitida ao vivo, foi um trauma coletivo. A morte do sequestrador sob custódia levantou suspeitas de execução. O Brasil se deu conta da falência do sistema de segurança pública, da falta de preparo das forças policiais e do abandono social de jovens como Sandro. O caso inspirou o documentário premiado Ônibus 174, José Padilha, que expôs os bastidores e a origem da tragédia. O sequestro do ônibus 174 não foi apenas um crime. Foi o reflexo de uma sociedade desigual, de um Estado que falhou desde a infância de Sandro até sua morte brutal. Uma tragédia que poderia ter sido evitada. Um trauma que jamais será esquecido por quem assistiu. Quem era Sandro? O trauma mais marcante da vida de Sandro aconteceu em 1993, quando ele tinha apenas 13 anos. Naquela noite, ele dormia com dezenas de outros meninos em situação de rua próximo à Igreja da Candelária, no centro do Rio. De repente, um carro parou e homens armados abriram fogo. 8 jovens foram mortos. Sandro viu os amigos serem executados ao seu lado. Ele sobreviveu se escondendo debaixo de um banco. A chacina chocou o mundo. Foi manchete internacional. Mas para Sandro, aquilo foi apenas o começo do abandono. Sandro, que é vítima da Candelária, agora se converte no algoz do novo drama. O Sandro, ele tinha 6 anos, a mãe é assassinada, degolada na frente dele. E o que podia ter passado pela cabeça dele, o que podia ter acontecido com a vida dele que levou ele a fazer aquilo, entendeu? Ele ser quem ele era. Ele nunca teve apoio psicológico nem assistência do Estado.
O menino traumatizado cresceu se sentindo invisível e cada vez mais revoltado. Um dos fatores que mais chamou atenção no caso foi a desorganização da ação policial. Durante todo o cerco, diferentes comandos da PM tentavam liderar, mas não havia uma linha clara de autoridade. As forças especiais foram chamadas tarde demais. A negociação foi feita por policiais não treinados, que não seguiam protocolo. Sandro demonstrava desequilíbrio, falava com vozes imaginárias e repetia frases sem sentido. A essa altura já era claro que ele não queria dinheiro nem fuga. Ele queria ser ouvido. O que ele pedia era um contato com a imprensa e dizia várias vezes: "Eu não quero morrer como um cachorro." Enquanto tudo acontecia, o país inteiro assistia ao vivo. O caso foi transmitido por quase todas as emissoras de TV, com câmeras de todos os ângulos. A exposição gerou polêmica. Repórteres tentavam se aproximar do ônibus, helicópteros sobrevoavam a cena e houve momentos em que a ação da polícia foi influenciada pela pressão da audiência. Alguns especialistas afirmaram depois que o clima de espetáculo contribuiu para o desfecho trágico. Ao final do dia, o que era para ser uma operação de resgate se transformou em uma morte anunciada, de 2 pessoas. Após ser rendido e algemado, Sandro foi colocado no camburão da polícia. Minutos depois, ele foi encontrado morto por asfixia. O laudo indicou que ele foi sufocado por uma técnica chamada mata-leão e mantido pressionado até não conseguir mais respirar. Os policiais envolvidos alegaram que ele estava agitado demais e que precisaram contê-lo, mas imagens e testemunhos mostraram que ele já estava imobilizado. O Ministério Público abriu investigação, mas nenhum policial foi condenado. Para muitos, foi uma execução. Em 2002, o documentário Ônibus 174, dirigido por José Padilha, revelou ao mundo os bastidores do caso. A obra foi premiada internacionalmente, com exibições em Cannes, Sundance e emissoras da Europa. O filme mostrou as falhas do Estado, a violência policial e, acima de tudo, a história humana por trás do sequestrador. Sandro deixou de ser apenas o bandido do ônibus e passou a ser visto como o produto de uma sociedade desigual, que falha com seus jovens desde o nascimento. Ônibus 174 não é só sobre crime, é sobre abandono. Quando um caso como esse acontece, a pergunta que fica é: a culpa foi de quem? De Sandro? Da polícia? Do Estado? Talvez de todos. O certo é que Geisa, uma jovem inocente, perdeu a vida de forma brutal. E Sandro, que já havia perdido tudo ainda criança, terminou como terminou tantos outros brasileiros invisíveis. Sozinho, sufocado, esquecido no fundo de um camburão. Se você achou importante relembrar esse caso, inscreva-se no canal Ocorrência 190. Aqui contamos histórias reais que o Brasil não pode esquecer. Ative as notificações e compartilhe com quem precisa refletir sobre essa realidade.